Pronto, eu vou deixar o informe aqui no chat também. Bom, pessoal, boa noite. Meu nome é Mário César Nascimento Santos. Para quem não me conhece, eu sou integrante, do GEPAM, que é o grupo de ensino, extensão e pesquisa em artes marciais. Sou estudante do curso de licenciatura de Educação Física da UESC e estou aqui enquanto mediador, do nosso workshop sobre condicionamento físico no Jiu-Jitsu. Bom, está acontecendo, o segundo seminário de artes marciais da UESC, e esse evento ele tem como objetivo, criar um espaço de diálogo entre os conhecimentos científicos e artesanais que permeiam, o campo das lutas, esportes de combate e artes marciais. Nesse sentido, nós vamos trazer aqui no nosso workshop, uma breve contextualização sobre a importância, da periodização no processo de treinamento do jiu-jitsu, seja enquanto praticante ou enquanto atleta. Ao longo da atividade, eu vou disponibilizar a lista de frequência. Vou também pôr aqui no chat que, no caso, essa atividade está sendo gravada para ser utilizada posteriormente. E também vou destacar que vocês podem realizar perguntas, aí eu vou registrar, por ordem de envio aqui no chat, para no final elas serem respondidas pelo nosso convidado. Bom, vou deixar aqui o espaço aberto agora para que o Leonardo Carvalho se apresente, fale um pouco da sua experiência. Todos nós. Boa noite a todos, boa noite, Mário, boa noite a todos os participantes. Boa noite, irmão. Antes de começar a falar sobre o tema, eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui compartilhando conhecimento, adquirindo experiência, quanto palestrante, ministrante do workshop, e dar parabéns, pelo trabalho que a galera do GEPAM aí, de pesquisa e estudo em artes marciais da UESC, no qual eu participo, participei mais efetivamente, foi o primeiro espaço que me deu a oportunidade de eu ensinar o jiu-jitsu, comecei a dar aula no GEPAM, então sou grato, por esse grupo de estudo aí sensacional, que desenvolve um trabalho bacana aí, na comunidade do Salobrinho, principalmente quando presencial. Eu lembro aí, Mário dando aula para 16 crianças, 12 crianças da comunidade, então, um trabalho aí bacana e fazendo um bem imenso aí à comunidade local e tantos funcionários da UESC, alunos, um momento legal de descontração e jiu-jitsu lá e de conhecimento. Então, só deixar muito obrigado aí ao grupo de estudo aí pelo trabalho que vocês desenvolvem e por ter me dado toda essa bagagem, todo esse embasamento aí quanto a ser professor de jiu-jitsu. Eu aprendi lá no grupo de estudo, de verdade. Então, valeu, vamos lá. Então, galera, vamos começar aí, falando um pouco sobre a preparação física, para o jiu-jitsu, o condicionamento físico para o jiu-jitsu. É importante enquanto atletas de jiu-jitsu, ou as pessoas que estão apenas visualizando para entender como que é a arte, como que funciona o processo de condicionamento, de preparação, é importante a gente deixar claro assim, frisar. A gente está preparando, preparação física, a gente está preparando o corpo para a prática de um esporte. Então, tem alguns passos assim de princípio, no início da preparação, que é importante a gente frisar. Antes de começar a falar sobre todo esse processo, eu vou mais ou menos introduzir como que vai ser esse workshop, A ideia é fazer um workshop prático, onde as pessoas pratiquem o exercício. Alguns, só vão ouvir as informações, absorver. Alguns outros vão praticar, vão desenvolver a técnica. É legal, é importante, a prática. Então, eu vou, nesse primeiro momento, falar um pouco do que eu acho importante a pessoa saber, a parte teórica, entender um pouco sobre periodização, como que ocorre, uma coisa bem rápida, porque esse papo de periodização é um conteúdo longo, extenso, então um workshop de 1 hora e 20 não dá para a gente abordar tudo. Então, e como a gente tem que fazer a parte prática, eu vou falar um pouco sobre preparação física, um pouquinho agora sobre a periodização, e depois a gente vai fazer alguns movimentos,
Então, a gente vai praticar os movimentos, né? Alguns específicos para o jiu-jitsu e alguns outros que não vão ser específicos para o jiu-jitsu, né? Que vai ser bem geral, quem já frequenta academia, alguma coisa já vai conhecer esses movimentos, são movimentos bem básicos, mas que ajudam, né, na preparação física para o jiu-jitsu, tá? Então, vou passar o movimento nessa parte prática, vou dar uns 30, 40 segundos, né, para vocês realizarem o movimento, e aí depois eu vou explicando, né, durante a execução do movimento, eu vou explicando como que vai ser, como que esse movimento age no corpo, né, qual a funcionalidade desse movimento para o jiu-jitsu, né, e a gente vai tentando ajustar isso aí, caso alguém sinta alguma dificuldade de fazer o movimento, né, eu vou tentar ajustar se tiver com a câmera ligada, mas a ideia mesmo é a gente tentar percorrer, né, por todo essa sessão de treino que envolve, né, a preparação física para o jiu-jitsu. Tá? Então, isso aí eu vou passar passo a passo aos poucos. A gente tem aí mais ou menos, o Mário pode me confirmar, a gente tem o quê? 1 hora aí para conversar sobre isso, 1 hora e 20, mais ou menos. Como que está o tempo aí, Mário? Então, seguindo a programação do evento, é 1 hora. 1 hora. Nossa, Isso. dá tempo suficiente. Legal, valeu, Mário, obrigado. Valeu, Big. Então, voltando aí, né? Vamos voltar ao começo. Um passo importante, né, galera? Eu me perco um pouco aí também, né, com relação ao conteúdo, mas eu fiz uma pautazinha aqui, a gente vai seguir ela certinho. Eu só quis dar uma pincelada para vocês entenderem como que vai ser, porque quando chegar na parte da movimentação já vai estar mais simples aí na cabeça de vocês. Então, vamos lá. Preparação física para o jiu-jitsu, né? A gente vai preparar o corpo para algum esporte. Então, é importante a gente frisar isso aí. E no primeiro momento, é interessante, né, do meu ponto de vista, a pessoa ter uma capacidade de identificar, né, quais são esses princípios do jiu-jitsu, né? O que é que você vai precisar de fundamentos físicos, de capacidades físicas, para poder praticar o jiu-jitsu, né, de uma melhor maneira, de uma forma mais eficiente. Então, eu coloquei 4 capacidades físicas que eu acho importante, né? Que é a força, a mobilidade, a resistência cardiorrespiratória, tá? Que é bem importante, e o equilíbrio, né? Então, a força para quase todo esporte, né? Para o jiu-jitsu, muito. O equilíbrio, para quem pratica, para quem não pratica, dá para ter uma noção que é o tempo todo desequilíbrio e equilíbrio, tá? A mobilidade, né, porque você leva o corpo a condições onde suas articulações vão um pouco na amplitude quase no limite, e às vezes além do limite, né? Então você precisa de mobilidade, muita mobilidade no jiu-jitsu, tá? E a capacidade cardiorrespiratória, que é o famoso gás do jiu-jitsu, né? A galera conhece como gás do Gil, né? Que é a capacidade cardiorrespiratória, a capacidade que você tem ali de conseguir estar gerando, né, a troca gasosa o mais tempo possível, né, da melhor forma possível, para que não haja fadiga, músculos e tudo. Então, é importante a gente estar atento, né, a essas 4 capacidades físicas, porque no primeiro passo que você identificou, né, quais são as capacidades físicas que o jiu-jitsu exige, aí vem o segundo passo, que também é muito importante, eu acho que talvez o mais importante de todos para a preparação física, né? Identifiquei as capacidades do jiu-jitsu, agora eu vou identificar as capacidades do indivíduo, do atleta, no caso de vocês que praticam, que querem praticar, que querem se preparar, né? E aí que é importante, porque eu classifiquei mais ou menos em 3 tipos, né, de indivíduos que, né, praticam jiu-jitsu, que é o cara que não é competidor, né, o cara que gosta do jiu-jitsu, gosta do lifestyle do jiu-jitsu, quer se preparar para estar bem treinando jiu-jitsu com os amigos, mas não quer competir, tá? Então, a periodização para esse cara vai ser de uma certa forma, vai ter uma intensidade, um volume diferente, né? Então, a gente preciso estar atento a isso. A outra categoria, né, dos praticantes, eu batizei ali como os competidores amadores, né? Que é a galera que compete, não vive do jiu-jitsu, tá? Mas compete, gosta de competição, gosta da adrenalina, tá? E tem outras atividades fora, né? Muitos têm filho, jornada de trabalho, jornada de estudo, então a periodização, né, o exercício físico desse cara tem que ser tratado de outra forma, né? A demanda energética que ele vai utilizar vai ser outra, né? Diferente daquele terceiro tipo, o cara que é competidor profissional, o cara vive do jiu-jitsu, o cara vive de treinamento, o cara vive para treinar jiu-jitsu. Então,
né, tem esses 3 tipos que é importante a gente deixar claro antes de falar em preparação física, né, porque vai ser diferente, um vai ter muito mais energia, mais disposição para treinar do que o outro, porque o cara vai estar ali trabalhando o dia todo, tem atividades de estudo, aí vai cuidar de filho, arruma casa e depois vai treinar, né? Então, o cara não vai chegar com o mesmo gás, com a mesma disposição, né, para o treino. Então, é bom, são fatores que a gente deve, né, levar em consideração durante a etapa do treino, durante a preparação, durante o momento de periodização, né? E isso aí a gente constrói, né, se for um caso do professor, através de uma anamnese, de conversar com o aluno, de saber qual é a rotina dele. E no caso, do nosso caso, né, que a gente, muitos aí, pelo que eu vi aí que estão participando, praticam e gerem, né, gerem seu próprio treino, eles treinam por si mesmos, então é bem importante ter essa autonomia, de saber, né, em que tipo de atleta você se encaixa, se é no competidor, se é no cara que não quer competir, ou se é um cara que compete e vive do jiu-jitsu, né? Então, é bem diferente. Então, como eu falei, é muito assunto, né, para um pouco espaço de tempo. Então, eu vou falar um pouco sobre agora a periodização, né, que é a parte que é um pouco, né, mais burocrática, mas que também, né, não é algo totalmente exato, né? A gente tem que pôr em mente isso aí. O corpo humano, né, não é uma ciência exata. Tem dias que você está bem, tem dias que você está mal, vai ter dias que o cara vai se lesionar, vai ter dias que o cara vai estar... né? Então, a periodização vai estar sempre variando, nunca vai ser aquilo, muitas vezes é aquilo que você planejou e muitas vezes você tem que mudar a estratégia. Então, é importante que você fique atento a isso, né? Quais são as capacidades físicas do jiu-jitsu, né, que elas vão exigir de você, quais são as capacidades que você precisa, né, para melhorar ou para aperfeiçoar, né, dentro dessas capacidades, e qual é a sua rotina de treino, para depois você começar a planejar o seu treino, começar a periodizar, né? E aí, né, de forma rápida, eu vou falar de periodização, porque a gente não tem tanto tempo, a gente vai fazer uma parte prática grande aí de mobilidade, de treino de força, então, periodização, né, nada mais é do que você colocar um planejamento no papel e colocar períodos nele, né? A gente usa esse período longo, né, em macrociclo, a gente chama de macrociclo, e aí vai muito do cara. Vamos dizer agora o exemplo dos 3 tipos, né? O cara que é competidor, geralmente, né, os campeonatos de jiu-jitsu têm uma competição importante no meio e no final do ano. Então, a gente elabora uma periodização em cima, né, dessa escala de treinamento, de competição, né? E aí eu vou explicar como que a gente vai elaborar isso aí bem rápido. E vamos dizer o cara que é lifestyle do jiu-jitsu, vamos dizer que é um cara que, se eu não fosse professor, seria meu caso. Eu não participo mais de competição, eu gosto de praticar o jiu-jitsu, então eu seria esse cara que não sou competidor. Então, minha periodização seria para estar bem para o jiu-jitsu. Eu gosto de tirar minhas férias de janeiro, então eu gosto de fazer uma parte de choque ali entre novembro e dezembro, porque eu sei que janeiro vai ser uma época que eu vou estar mais off do jiu-jitsu. Então, minha periodização não é baseada em competição, é baseada, né, no meu estilo de vida. Então, é importante deixar isso aí bem, né, ceñido, saber o que é o cara que treina para competição, o cara que não treina, e quais são as datas, né, que você vai ter seu repouso, porque a partir dessa data, né, que você vai ter seu repouso, seu descanso ou sua competição, é que você vai periodizar. Então, esse grande macrociclo, né, você pode fazer, tem gente que divide em um macrociclo, tem macrociclo olímpico, né, que dura 4 anos, então é difícil, assim, dizer uma data correta para o tamanho de macrociclo, vai depender muito da competição que você vislumbra. Então, no caso de uma pessoa mais comum ou um competidor normal, assim, que luta brasileiro de jiu-jitsu, da CBJJ, tem uma competição no meio ou no final. O cara que luta ou para praticar arte marcial para ganhar força ou para ganhar mais capacidade física de tamanho de musculatura, também mais ou menos 2 períodos, São João e Réveillon. Então, vai mais ou menos dessa forma. A gente liga 2 macrociclos aí, né? E aí, como que a gente vai fazer? Dentro desse macrociclo, a gente tem o mesmo ciclo, né? Que são, a gente divide, tem pessoas que dividem em 4, eu geralmente divido em 3, né? Que é a parte preparatória, a parte competitiva e a parte de transição. Essa parte preparatória, né, do mesociclo, ela entra com outra parte que é o microciclo, que é mais subdividida. Então, dentro desse primeiro macrociclo, que é a parte preparatória, que você se prepara, né? Geralmente, você
coloca o primeiro estímulo, que é a adaptação, onde você dá um estímulo geral de todas as capacidades físicas que você precisa ou não precisa para o jiu-jitsu. Depois você passa para outro microciclo de desenvolvimento, né, dentro do mesociclo, que você vai começar a aumentar o número de volume de treino para dar uma maior ênfase na força, no aumento das capacidades, na melhora. E no final desse ciclo preparatório, você passa para uma parte mais específica, né? Que é onde você vai trabalhar suas capacidades que você acha mais importante para o seu tipo de jogo no jiu-jitsu. Né? Você vai treinar uma raspagem que você gosta mais, ou você vai treinar falando de capacidade física, você vai treinar um exercício que você acha que é mais importante, um empurrar, um exercício que você tem mais dificuldade, você vai especificar mais seu treino, né, para aquela capacidade física que você acha fundamental. Tá? E aí, você passa por outra parte do mesociclo, né? Outro mesociclo, que é o mesociclo competitivo. Esse aí, o mesociclo competitivo, ele se divide em duas partes, né? Pode se dividir em duas partes, tem pessoas que abordam outro tipo de metodologia, né, de divisão de periodização, mas esse mesociclo competitivo, ele se divide em pré-competitivo, né, e o competitivo, que é a competição. Então, são dois treinos diferentes, vão ser estímulos diferentes, né, que a pessoa tem que estar atenta. E aí é outro conteúdo para falar de quantidade de séries, já é uma coisa mais extensa. E depois tem o mesociclo que eu falei, né, que são 3, o mesociclo de transição, que é depois da competição, que aí muitos autores indicam a pessoa a descansar, tem alguns outros autores que indicam a pessoa fazer um descanso ativo, praticar um outro esporte fora da modalidade, né, sem ser o jiu-jitsu. Então, vai de pessoa para pessoa, e aí vai depender também né, do seu condicionamento, de saber como é que está seu corpo, de saber se você precisa descansar ou se você precisa, né, dar uma recuperada ativamente, porque você sentiu uma dificuldade em certa capacidade, já quer começar a pensar melhor nela. Então, tem pessoas que descansam melhor parada, tem pessoas que descansam melhor ativamente. Então, isso vai variar de pessoa para pessoa, ok? Mário, se você puder aí, vai me alertando do tempo. Acho que a gente já passou uns 10, 15 minutos. Na verdade, 20 minutos. 20 minutos, né? Temos 40 ainda. Massa. A gente vai entrar agora na parte prática, tá? Então, fala. Tem uma pergunta aqui, Sim. Já que você já finalizou sua fala, Sim, o Kuroi Tal, ele mandou aqui. Boa noite, sou praticante de Karatê e gosto muito de estudar todas as artes marciais e praticar também. Ele faz a pergunta. Na sua opinião, qual das modalidades é mais recomendada para o jiu-jitsu, calistenia ou academia? E por quê? Então, é legal, é uma fala que um professor meu, né, conhecido de alguns aí, o Luiz Ribeiro, ele me ensinou, né, na educação física e, né, na questão do movimento, tudo vai depender, né, tudo depende. Né? Então, com relação a qual é a melhor preparação física, se é a calistenia ou se é a musculação, né, que ele falou academia, musculação. Isso, academia, acredito que se refere à musculação. Musculação. Deve ser. Se for musculação, é o seguinte, vai depender, aí entra naquela parte que eu falei, vai depender muito de qual indivíduo, né, você se identifica aí, se é o cara que é competidor, aquele cara que vive do jiu-jitsu, ou se não é. Por quê? Né, uma diferença aí. A questão da diferença da calistenia para a academia é a questão da carga, né? Mais a questão do sobrepeso, de você poder levar seu músculo à fadiga um pouco mais rápido. Não que a calistenia não vá levar a fadiga, nem vai levar a falha, né? Mas você pode estreitar o seu percurso ali para chegar à falha. Então, na verdade, não é o que seria melhor ou pior, né? Aí vai depender muito da quantidade de tempo que você tenha para treinar na sessão, porque, de repente, numa academia, né, num aparelho de supino, você pode conseguir chegar muito mais rápido a um treinamento de falha ou de chegar à fadiga do que na calistenia, né? Assim. E aí vai depender muito do nível do cara. Tem caras que conseguem fazer flexão com o braço só, e aí a sobrecarga de peso vai ficar sinistra, quase como se ele estivesse empurrando um supino sei lá, de 100 quilos, 80 de cada lado, 60, entendeu? E aí tem uns níveis, né? O cara pode levantar numa flexão de um braço, o cara pode colocar um desnível de um step atrás, para o cara ficar mais inclinado e colocar mais sobrepeso ainda sobre o braço. Então, a calistenia é uma modalidade incrível, né, cara? Que você pode explorar seu corpo de diversos ângulos, de diversas formas. Então,
é difícil falar, né? De falar qual é a melhor, né? Aí vai muito do que o cara se identifica e de qual a quantidade de tempo que você vai ter, né, para fazer a prática. Né? Isso. E a quantidade de conhecimento que você tem, porque não é muito mais fácil o cara que não tem uma consciência de padrão de movimento, chegar numa máquina de supino, que é mais guiada, uma coisa, e deitar empurrado, que o cara chegar, né, e colocar ali o seu corpo apoiado num braço só, inclinado não é todo mundo que tem, né? Esse eu mesmo não consigo fazer. Né? Eu consigo até levantar um peso, mas não consigo. Então, existem outros atributos técnicos, né, capacidades físicas para se fazer um exercício de calistenia, né? Então, ambos trabalham capacidades físicas, às vezes, distintas, mas a quantidade, se ele quer saber a quantidade de nível de força, eu acho que na academia você consegue gerar um estímulo, né, de trabalho de força um pouco mais rápido, né, por ter a sobrecarga muito próxima ali e não precisar estar se equilibrando, não estar pensando, né, tá pensando em outras capacidades físicas, equilíbrio, estabilidade, está tudo estável, ele só está fazendo força. Então, se for para força, acho que é academia, mas, como eu falei, né, calistenia o cara vai trabalhar mobilidade, estabilização, vai trabalhar força junto, vai trabalhar equilíbrio, então já são outros fundamentos. Então, se botar na balança, é difícil falar qual é o melhor e qual é o pior, né? Então. E também depende, como você falou, né? Depende da fase da periodização. Você pode utilizar os dois métodos em fases diferentes. Ele fez essa pergunta, eu lembrei do George St. Pierre, que foi aquele, acho que era do meio leve, campeão do UFC. Tem um tempo já, ele já se aposentou, mas só que ele era um cara que utilizava desde a ginástica ao LPO nas periodizações dele. Então ele treinava de tudo praticamente. E também quem introduziu esse conceito no Brasil foi o Marcos Ruas, né? O cara que abriu as portas do MMA, vamos dizer assim, da luta livre. Ele nadava, ele corria, fazia musculação, calistenia, ele tinha um repertório bem amplo, mas voltando, né, como você disse, olha o perfil do indivíduo, ele é atleta, ou seja, ele tinha disponibilidade para se dedicar àquilo tudo. Mas é isso aí. Muitas variáveis, é difícil falar qual é o melhor e qual é o pior. Um trabalha com os fundamentos, outras capacidades físicas, outros outra, entendeu? então, essa pergunta aí envolve muita Isso coisa. aí. Então, Léo, agora nós temos 35 minutos para ser mais específico. Show de bola, não, tempo suficiente aí para a gente fazer, né, a galera que vai praticar aí, o Igor tá aí, o Kiki também falou aí que vai fazer as movimentações aí, bacana, né, que, como eu falei no começo, não são movimentações muito diferentes da que vocês já fazem, tá, a gente vai colocar alguma especificidade no jiu-jitsu, mas na maioria das vezes são movimentos calistênicos, movimentos que a galera já faz, flexão de braço, eu vou tentar passar algumas formas de vocês tentarem fazer isso em casa, né? E ter algum protocolo que possa estimular melhor isso aí. Então, vamos lá, né? Vamos começar voltando àquelas capacidades físicas específicas para o jiu-jitsu que eu falei lá, né? A força, a mobilidade, o equilíbrio e a capacidade cardiorrespiratória. Eu vou tentar percorrer por todas essas áreas, tentando ser o mais objetivo possível e tentando passar 2 exemplos de movimentos de cada um, tá? Então, mobilidade, velho. Primeira coisa, né, falando rápido sobre mobilidade, a galera fala, devo trabalhar mobilidade antes de fazer trabalho de força, melhora, piora, se é antes ou se é depois. Isso aí vai muito do indivíduo. Tem gente que se sente bem fazendo um alongamento antes, fazendo trabalho de mobilidade, tem gente que não gosta, tem gente que gosta de fazer uma ativação específica, aquecer já, né, ir pro pau já e no final fazer uma sessão de mobilidade ou não. Então vai muito da pessoa, muito de sentir como é que está o tônus muscular, como é que estão as fibras ali, se estão muito tensas, se precisa de um relaxamento, se você está se sentindo muito, né, com amplitude articular ali naquele local muito difícil. Então, você já deve provar, não, pô, estou tentando fazer guarda aqui, não estou conseguindo colocar o joelho, né, muito próximo do peito, está todo mundo passando minha guarda. Pô, tem que trabalhar essa mobilidade. Então, vai variar, né? A mobilidade, quando, como usar, né, vai variar também do indivíduo, né, da sua situação enquanto atleta. Então, exercício de mobilidade eu dividi em 3 etapas, né? Para dividir todo o corpo. Membro superior, parte do abdômen, do core, e quadril e membro inferior, né? Então, vamos começar assim, por membro superior, parte de mobilidade. O que é que eu acho interessante, né? De fundamento para o jiu-jitsu, para vocês trabalhar a mobilidade. A galera esquece muito, né? Lembra muito de trabalhar a mobilidade do membro superior, mais a mobilidade do ombro, né?
e esquece de alguns fundamentos básicos da mobilidade que a gente usa muito, que é punho, né? A articulação de cotovelo, a gente faz bastante hiperextensão, então a gente precisa ter, né? Sempre estar levando essa articulação para uma amplitude, né, bacana, porque tem vezes que a gente precisa levar até uma hiperextensão, a gente machuca porque não tem, né, essa capacidade de levar a articulação de hiperextensão. E o mais importante de tudo é aquele que estabiliza os movimentos. A gente lembra muito de empurrar e puxar e esquece que a escápula, né, é que faz todo esse trabalho de estabilização, do empurrar e do puxar. Então, essa articulação, né, ela merece, né, na minha opinião, ela merece uma atenção especial aí quando a gente fala de membros superiores, porque, né, por ela que passa uma certa produção de força. Então, o primeiro movimento que eu vou passar é com relação a essa mobilidade da escápula, né? Que a gente chama, eu chamo o apelido de anjinho, né? Eu faço muito na academia, eu dou aula, e ele é bacana porque ele pode ser usado tanto como mobilidade, e na parte de força vocês vão ver que eu vou usar algo bem parecido com ele, tá? Então, como que a gente vai fazer esse movimento? Esse movimento a gente vai fazer de barriga para baixo, né? Decúbito ventral. Nós vamos ficar de barriga para baixo, eu vou exemplificar aqui. E a gente vai fazer um movimento, né, de adução e abdução dos braços. Eu não sei se vai dar para ver, vocês vão ver esse... Pronto. Todo. Tá tranquilo, né? Seria bom pôr sua câmera um pouco mais para baixo. Virar mais para baixo. Aí, maravilha. Tá massa, né? Tá massa aí. Show. Então, a ideia é trabalhar a mobilidade da escápula, tá? Então, a gente vai virar de barriga para baixo, tá? Tentando manter a cervical alinhada, olhando para baixo, a gente vai fazer um movimento, né, de abdução e adução aqui, da região do braço, colocando as duas mãos aqui em cima do cóccix e, se possível, se a pessoa tiver uma amplitude articular aqui na escápula boa, levantar o cotovelo, né, para trabalhar essa mobilidade. Então, faz o movimento, adução dos braços, chega no final, levanta o cotovelo. Tá? Dessa forma que a gente vai, além de estar trabalhando, esse movimento dá bastante ênfase na escápula, mas ele trabalha toda, né, a articulação dos ombros, né? Então, é importante a gente estar fazendo ele com bastante calma, tá? E tem pessoas, né, que tem uma certa protusão no ombro que não conseguem passar aqui sem tocar no chão. Léo, eu mantenho as pernas em contato do chão ou eu tiro as pernas de contato do chão? Pode deixar as pernas todas em contato com o chão. Pode deixar, não preciso tirar, não. Não, corpo todo em contato com o chão, corpo bem relaxado, né? Concentração só na escápula. Essa mão eu faço fase aérea ou eu deixo ela encostando no chão? Fase aérea, é isso que eu ia falar agora. Tem pessoas que têm uma certa protusão no ombro que não conseguem nem fazer esse movimento, velho, que a mão vai ficar arrastando no chão, que não vai conseguir. A ideia é quanto mais, né, para fora do que passar, melhor. Você vai ter mais amplitude. Né? Tem pessoas que não conseguem, vai ficar arrastando aqui. E aí que eu ia falar, tem uma adaptação para esse movimento que é de joelho, é sentado. Né? Que é você tentar fazer ele aqui assim. Isso seria o nível para quem tem pouca mobilidade e inicia por esse. Perfeito. Com muita dificuldade, vai para esse daí. Exato, eu ia passar essa adaptação também aí depois, mas bom que você já alertou isso aí. Legal. Eu fiquei com dúvida para fazer aqui agora, eu vou fazer agora. Legal, valeu, Kiki. Pode ficar o tempo que você quiser falando aí. Se quiser ficar 2 horas, eu vou ficar 2 horas treinando. Você gosta, né? O Gené gostou ele também da ideia, né? Só os casca-grossa aí. Legal. Então, a gente vai tentar fazer esse movimento perfeito, Kiki. Dessa forma mesmo aí que você está fazendo. Né? A ideia aí, pode deixar até a cabeça e o queixo encostado no tatame, não tem problema. Olha para baixo para deixar a cervical alinhada. A ideia é só trabalhar isso mesmo. Ombro, escápula. Perfeito. Essa é a ideia. Esse é um movimento que eu acho bem interessante. A parte de mobilidade. Perfeito. Isso aí, Igor. Massa. Perfeito, irmão. Que é um fundamento, né, que é de suma importância. A gente, às vezes, tá aqui, o cara vai passar a guarda, a gente precisa abrir o braço para pegar o kimono do cara aqui, para repor a guarda. Né? Às vezes, o quadril não gira de uma determinada forma que, na mesma velocidade que o cara vai, você precisa ir buscar com o braço. E se você não tem determinado tipo de amplitude,
o cara vai fazer o giro, você não vai conseguir pegar, porque seu braço não vai chegar lá. Então, essa mobilidade de ombro, de escápula, é extremamente importante. Tanto para essa questão, né, do buscar, do alcançar, quanto para a questão depois da produção de força, né? Porque vai ser um músculo ali, uma região que vai estabilizar todo o movimento, de empurrar e puxar, como eu já havia falado. Então, foi o primeiro movimento de membro superior. O movimento de membro... O outro movimento de membro superior que eu falei, de mobilidade, né? Vai para a articulação do punho, né? Punho e cotovelo, né? Que acontece muitas vezes do punho ficar preso, ou de a gente precisar estar na amplitude de a mão entrar embaixo do cara na meia guarda, uma coisa a gente precisar fazer uma flexão, uma extensão de punho muito acentuada, né? Com amplitude muito grande, às vezes se machucar. Então, é importante a gente estar sempre preparando essas articulações antes de treinar. Também cotovelo, né? A gente esquece muito treino no cotovelo, muitas vezes só faz braço aqui, tá, ombro, né? Braço não, desculpa, ombro, região da glenomeral aqui, mas às vezes esquece do cotovelo, velho. Muitas vezes a gente pega ali, o cara pega o nosso braço, ele estende mutado no armlock, a gente deixa, aí às vezes bate, um dia, 2 dias depois sente aquela dorzinha ali e tal, pô, por que tá doendo? Pô, porque a gente não tinha mobilidade, né, uma amplitude articular suficiente para chegar naquela hiperextensão, o cara levou aquela hiperextensão, né, alguma fibra deve ter ali, se rompido, um tendão deve estar inflamado. Justamente. Então, vai sentir. Então, essa preparação serve, além de te deixar mais forte, né, para fazer força, para estar mais móvel, para movimentar, serve para prevenir lesões também, né? Então, é importante estar atento. Essa a gente vai ficar meio que na posição de 4 apoios aqui, ó, tá? Só que a gente vai inverter, a gente vai fazer uma rotação aqui, ó, vai girar e vai apontar, a ponta dos dedos vai ficar para você, né, apontado para o joelho. Então, a gente vai mãos apoiadas de 4 apoios, e a gente vai fazer uma rotação externa aqui, ó, do punho aqui. A gente vai girar o punho, girar para fora, até que as pontas dos dedos consigam ficar apontadas para a gente. Faz aí, que eu vou ficar de olho aqui. Isso, perfeito. Isso. Faz uma rotação externa aqui do punho, braço e ponta do dedo apontada para você. Aí agora tem a progressão, né? Tem pessoas que vão ter maior ou menor amplitude. Então, primeiro teste é sentar no calcanhar. A gente vai sentar no calcanhar com o cotovelo bem estendido e aí vai sentir. Se for muito tranquilo, se você conseguiu sem tirar a mão do chão, essa amplitude, você pode colocar os braços mais à frente. Tá? Quanto mais à frente, maior vai exigir a sua amplitude de punho, né? Da região do punho. Então, a ideia é que também não chegue a um alongamento tão extenuante, né? A ideia é você tentar aumentar a amplitude a cada dia, né? E vai chegar a uma certa amplitude que vai ser ali quase seu máximo. É hora de parar e trabalhar outro fundamento. De maneira gradativa. Esse de punho você já zerou, né? Já zerou o videogame. Então, você vai chegar a uma certa amplitude. Eu mesmo tenho muita amplitude de punho, então eu já não trabalho tanta mobilidade de punho já. Eu prefiro trabalhar outros fundamentos técnicos, outras capacidades técnicas que eu preciso mais. Então, maravilha. O que está fazendo aí? Deu para entender, Kiki? Movimento? Isso. Então, se alguém também quiser abrir a câmera e solicitar uma correção, ou tiver alguma dúvida, pode ficar à vontade. Sim, sim. Então é isso, né? A ideia agora foi trabalhar a mobilidade de punho, né? E mobilidade, né? Que na verdade não é bem uma mobilidade, né? Se você faz de uma forma dinâmica, acaba sendo mobilidade. Se você faz de uma forma muito parada e só, acaba sendo alongamento. Né? Então, você dá para usar dessas duas formas. Vamos passar agora para a parte do corpo, do abdômen, né? A parte do core, que a galera fala. Então, a gente deve... Essa é uma parte, galera, que tem muita lesão. Acho que poucas pessoas aí que trabalham aqui com jiu-jitsu, fazem guarda, não tem lesão na coluna, né? Muitas vezes, pelo que eu falei aí da questão do punho, ou do armlock, do cotovelo. Às vezes a gente leva, né, nossa coluna a uma amplitude que geralmente a gente não trabalha muito, a gente não faz, né, movimentos com tanta amplitude. De repente, numa luta ali, a gente faz aquele movimento e ainda tem uma pessoa fazendo uma carga em cima. Então, geralmente, né, além da falta de força, né, nas regiões que estabilizam ali a coluna, também às vezes é por falta de mobilidade. Então, é bem importante a gente fazer essas mobilidades. Uma mobilidade que eu acho que a galera faz, que é o rolamento para trás, né? Então, eu vou passar aqui esse rolamento para trás, né, o meio rolamento para trás, que é só você deitar, né, decúbito ventral, a gente vai
Com o apoio dos braços, a gente vai tirar o quadril do chão, tá? E aí vai ganhando amplitude. Tem pessoas que só vão conseguir tirar aqui e fazer essa flexão da coluna. Tem pessoas que vão conseguir ir mais além. Tá? Então, tem pessoas que vão conseguir tocar lá. Então, a ideia é a gente trabalhar bastante a flexão da coluna nesse momento, né? A gente fazer gradativamente. Boa, lá, o que consegue fazer quase tocando o pé. Então, essa parte da preparação é a gente preparar, né, nossa coluna, né, a parte ali da torácica, um pouquinho da lombar, para esse momento de flexão, porque quem faz jiu-jitsu aí sabe que esse movimento aí você faz quase o tempo todo, né, fazer guarda. Então, a gente está avisando para o corpo aí, ó, prepara que vai vir aí bastante flexão. Ô, Léo. Fala aqui. Tem alguma diferença no posicionamento do braço? Se eu vou deixar ele ao lado do meu corpo ou ele para trás? Ele aqui... Ou flexionado, né? E aí... Não. Para a questão da mobilidade da coluna, não tem muita diferença, não. Eu posso fazer as duas versões. O que vai diferenciar é que com o braço para baixo, você tem um apoio, né? Um apoio e uma alavanca melhor para empurrar. Então, você vai fazer menos força, né, na região dos paravertebrados e do abdômen para fazer esse movimento. Você vai utilizar mais a articulação do que músculo, né? Vai acabar tendo um empurrãozinho do braço. Com o braço em cima, não. Você vai ter que fazer uma força maior ali, glúteo posterior, abdômen, para jogar sua perna lá para trás. Então, a diferença aí para a mobilidade não é tanta, né? Mas você vai acabar tendo que fazer um pouco mais de força, sem o braço apoiado, né? Então, essa é a diferença. Aí outro movimento, né, que é o movimento inverso, é o movimento de extensão, né, que aí a gente também faz de forma gradual, porque cada um tem um tipo de amplitude, né, um certo nível de amplitude. Então, na parte de extensão, esperar o que fazer lá, depois é só rola, né, chamar a Laurinha pro rola ali. Então é o seguinte, ó, a gente fez a flexão, né, para a parte do core, aqui a parte do corpo, do centro do corpo. Agora a gente vai fazer a flexão, a gente vai fazer a extensão, né? E aí, para fazer a extensão, a gente vai fazer de uma forma gradual também, né? A gente vai colocar aqui, ó, a gente vai fazer, para fazer a extensão, sem fazer a extensão, né, no começo, a gente vai colocar o antebraço todo no chão, né? Do cotovelo até o punho. E aí, para iniciar o movimento, a gente vai colocar mais ou menos o cotovelo assim, no nível do nariz, do olho, assim, né? As duas mãos no chão. E a gente vai começar com a linha cervical neutra. A gente vai olhar para baixo, tá? Deixando a cervical bem alinhada. E aí, depois a gente vai olhar para frente, levantar um pouco a cervical, a parte do tronco. E aí, depois vai estender o cotovelo, né? Fazendo essa extensão do tronco. Então, levanta a cabeça, levanta o ombro, estende o cotovelo. E aí volta. Coloca o cotovelo, desceu o ombro, desceu a cabeça, olhou para baixo e alinhou. Né? E aí, como é que a gente faz a progressão? Né? O aumento da amplitude. A gente vai descendo o braço. Toda vez que a gente sentir que essa amplitude já está muito tranquila, você pode aumentar, você, né, desce, faz uma adução. Levantou a cabeça, estendeu o cotovelo, sentiu que está muito tranquilo, desceu mais o braço, né, fez uma adução, levantou, estendeu, flexionou o cotovelo no chão, desceu o ombro, tá? Então, aí vai gradativo, tem pessoas que conseguem fazer já com a mão aqui, né, do lado, mas eu geralmente indico que a pessoa pelo menos comece daqui e depois vá descendo, né, até chegar aqui do lado e fazer a extensão da coluna. Um movimento que geralmente a gente não usa tanto no jiu-jitsu, então, porque não usa, não vai fazer. É importante fazer, porque vai que um dia o cara te pegue no arco e flecha. Arco e flecha, o cara fica nessa posição aí, muitas vezes. O cara te estica de uma forma contrária, tá? Então, né, é bem importante você estar preparado para as situações. O jiu-jitsu é um esporte muito dinâmico, né? O jiu-jitsu é um dos esportes de combate mais dinâmicos que existe, né? Pela quantidade de arsenal de
repertório motor que tem. Então, não é porque não está dentro da posição que você não vai usar, né? Então, qual é o momento que eu faço extensão? Bem poucos, mas às vezes você, cara, te pega no arco e flecha, vai te esticar desse jeito aí. Então, se você não tiver essa amplitude aí, né, em dias, de repente você vai se machucar fazendo essa extensão. Então, essa é a dica aí, né? Show de bola. Mobilidade para o quadril, né? Então, agora vamos passar para a parte do quadril, parte dos membros inferiores aí. A maioria tem faixa, né? Quem não tiver faixa, pode fazer sem a faixa mesmo. A ideia da faixa é você conseguir fazer a flexão do quadril aqui. Então, o que a gente vai fazer? Decúbito dorsal, barriga para cima, tá? A gente vai fazer o movimento de extensão do joelho, tá? Flexão do quadril, e aí a gente vai fazer giros, né? Giros para dentro e giros para fora. E aí, para levar o quadril, né, numa amplitude maior, a gente vai fazer uma flexão de joelho e uma flexão bem acentuada do quadril. Estende, gira para fora, gira para dentro. Flexão, quadril, joelho. Estendeu. Gira para fora. E gira para dentro. Léo, eu uso essa posição do jiu-jitsu. Se você não usa, é porque você não faz guarda-aranha e não defende guarda, né? Porque essa posição é extremamente importante, né? Para quem faz guarda-aranha. E essa flexão do joelho com o quadril é aquela flexão, aquela posição do amasso mesmo, né? Quando você está aqui na condição de receber a guarda com o pé no quadril do cara, no corpo, e o cara está ali botando aquela pressão. Então, você, às vezes, leva essa articulação do quadril numa amplitude muito, né, muito mínima. Então, é importante que você tenha, né, tanto essa parte da flexão, tanto da extensão do quadril bem acentuada, porque vai ter momentos que você vai exigir dela de uma forma muito intensa e não vai nem perceber. Então, é importante que esteja preparado. Leonardo, eu gostaria de fazer uma pergunta aqui, uma dúvida que me surgiu. Com relação ao volume, né, dessa parte específica, relacionada à mobilidade. Quantos dias por semana a gente pode estar fazendo isso? Por quanto tempo? É interessante? Legal. Boa pergunta. Eu vou te responder da mesma forma que eu fiz a outra. Depende. Depende. Por que depende, velho? Foi como eu te falei. A gente tem que identificar as capacidades da modalidade, né? Nesse caso, o jiu-jitsu, e identificar, né, as capacidades do indivíduo. Então, se você é um cara, velho, que já tem muita mobilidade em determinada área, ou já tem muita mobilidade em todas as áreas, você não vai despender seu tempo, né, todo, entendi, ou a boa parte para mobilidade. Pô, se eu tenho pouca força e tenho muita mobilidade, para que eu vou treinar 3, 4 vezes na semana mobilidade? Então, é tudo uma equação, né? Sim, sim. Não é uma matemática exata para todo mundo, né? Eu posso precisar mais de mobilidade que você, então, de repente, tem que treinar mais mobilidade que você. Entendo. Uma coisa que é bem... Então, não existe um volume específico. Pô, o bom é 3 dias, o bom é 4 dias de mobilidade. Pô, eu sei que quanto mais mobilidade você tiver, melhor. Então, se você tiver tempo, disposição para treinar mobilidade todo dia, fazer treino de força todo dia e fazer treino de cardio todo dia, massa. Mas, né, não é a realidade de muitos e da maioria aqui que eu conheço aqui, que está assistindo, não é. Então, a gente tem que ir para o que a gente precisa mais, né? É uma equação. O que a gente precisa mais, o que é que isso pede mais da gente. Então, não tem nada muito específico, não. Quanto mais você puder fazer, melhor, né? Se tiver sentindo dificuldade, eu sei que você tem uma contusão de ombro, então, essa mobilidade de escápula é importante para você, é uma coisa que você deve fazer 3 vezes na semana, 4, mas você não vai ter tempo, velho. Você vai estar ali na academia, vai ter 40 minutos, e aí vai ter que escolher se você vai fazer mobilidade, 10 minutos de mobilidade ou 20, vai perder 20 minutos de força, né? Vai botar na balança. Vai pôr na balança. E aí vai depender da fase que você está, né? Você pode estar na fase do microciclo de adaptação, lá no começo,
do mesmo ciclo preparatório. E aí sim, você tem um tempo, está muito longe da competição, você tem um tempo para treinar a mobilidade. Então, você pode colocar nessa fase aí, mas depende muito do quanto que você precisa, do quanto que você precisa das outras capacidades físicas também, para assim treinar, tentar fazer uma balança aí de igual para igual. Maravilha. Legal. Então, paramos no giro, né, de quadril. Sim. Outro movimento que é importantíssimo para quem faz guarda, né, é que eu chamo da borboletinha, né, que é essa adução aqui do quadril, abrir bastante aqui. E aí eu faço ele juntamente, né, com essa flexão do quadril e extensão do braço. Então você fica na posição da borboleta aqui, né, com a redução do quadril, flexiona o quadril, estende o braço, abaixa a cabeça, e aí vai chegar na amplitude máxima que você consegue e volta, tá? Tipo, para quem gosta de fazer guarda-laço, que fica muito nessas posições aqui, o cara em cima de você amassando, então é importante que você tenha essa mobilidade aqui do quadril, né, de trazer para dentro. Então, é um movimento simples que eu faço, que eu gosto muito de fazer antes de começar o treino, porque eu sou muito guardeiro, eu sei que, velho, os caras vão sempre fazer isso aqui, vão pressionar. Que eu diga, né? Tá difícil aí, hein, Kiki? Nessa posição aí. Igor levantou a mão, Léo. Eu acho que ele queria perguntar alguma coisa. Ô, Leozito, se ligue. Esse trabalho de mobilidade, ele pode ser trabalhado antes da musculação ou depois da musculação, ou ele não pode ser trabalhado antes ou depois da musculação, porque pode atrapalhar de alguma forma. Sei. Então, é uma discussão, né, que dá pano para manga isso aí, velho. E como de outra forma, seguindo a linha do Ribeiro, tudo depende, né? Depende por quê? Depende de como a pessoa se sente, velho. A galera tem uma corrente que, né, fala sobre o rompimento de fibras, depois se você faz um treino de musculação, o objetivo de hipertrofia, e aí você vai acabar rompendo mais fibra e tal. Mas não tem tanta comprovação e, tipo, a verdade é que vai depender muito do que você sente, né? Se você é um cara que chega ali, você tá tenso para treinar, você tá sentindo que sua amplitude de movimento tá comprometida, que você, pô, eu conseguia fazer esse movimento aqui, mas eu tô sentindo dor quando eu chego até aqui. Então, de repente, você estaria precisando de uma sessão de alongamento antes do treino para treinar melhor. Mas tem vezes que não, tem vezes que você chega bem, você tá com amplitude boa, não tá sentindo dor, tal, e aí de repente vai ser melhor você fazer depois, né? Que sua musculatura vai estar mais tensa, você vai precisar desse alongamento depois, né? E vai depender do objetivo também, se no outro dia você tem um campeonato, se você tem alguma coisa para fazer, você vai estar mais relaxado, se é tranquilo também não alongar, tá? Então, não existe uma certa lógica de falar, pô, você tem que alongar antes, ou você tem que alongar depois, né? O legal dessa sessão de mobilidade, né? O alongamento, principalmente a sessão de alongamento, né? Não de mobilidade, é você fazer sessões só de mobilidade, né? Se puder fazer uma sessão só de alongamento, só de mobilidade, é bem legal, mas geralmente não é a nossa realidade. Trabalho específico. Então, na verdade, se você está se sentindo um pouco prejudicado ali de amplitude, você faz um pouco antes ali para dar uma soltada, para movimentar. Se você chegar, estiver soltando, não estou bem, a amplitude está em dias, acordei bem hoje, é um aquecimentozinho específico ali, tá? Um treino, de repente, no final, aquela soltada na amplitude articular, para não ficar preso no outro dia, não ficar tenso, né? Então, é mais ou menos isso aí. Não sei se eu respondi sua pergunta, mas, né, não tem muito uma lógica, não. Vai depender muito de como você tiver. É bem característica e percepção do indivíduo aí, de como que tá a fadiga, beleza? Eu sou um sujeito contraditório. Nos treinos de força, né, eu gosto de fazer mobilidade antes, mas só que, porém, quando eu vou praticar jiu-jitsu, eu gosto de fazer depois. O efeito calmante que tem o lance de você fazer o trabalho de mobilidade e alongamento depois da luta, eu acho. Justamente como você se sente. Né? O cara se sente bem, aí faz bem para a pessoa e acabou. Atividade física é bem-estar, você se sente bem. Então, vamos por essa linha aí. Legal. 8 minutos seguindo o cronograma. Vamos lá. Do evento. Fizemos mobilidade de quadril. Os outros movimentos a gente já faz, que é força, então vai ser bem curto. Quadril. Membros inferiores. Um movimento que a gente faz bastante, que é levantada técnica, tá? Então, eu uso bastante, né, essa dissociação de quadril, essa levantada técnica aqui, ó, de passar o pé para frente aqui, tá? Fazer uma extensão de quadril e usar essa rotação aqui, ó,
externa do quadril e voltar. Gosto de fazer muito esse movimento aqui, né? Porque é específico. Geralmente, quando eu faço uma raspagem, geralmente eu levanto assim, né? Então, eu gosto de trabalhar ele, já uso ele como um treinamento, um alongamento específico, né? Para a movimentação de jiu-jitsu e um treino de mobilidade também, né? Então, troco, piso na frente, vou e volto, né? Movimento que a gente fazia muito lá no Japão, né? Fazia até hoje. É clássico, é um movimento clássico que eu uso muito, né? Essa mobilidade, porque toda vez que eu raspo, geralmente ou eu faço a levantada normal, ou eu faço essa avançando, então a gente precisa desse movimento. Léo, posso extrapolar a rotação externa, passando além da posição normal de jiu-jitsu, da levantada técnica para trás? Essa rotação externa? Isso. Que extrapolar, acredito que não, né? Eu acho que não é uma posição que a gente tem muita amplitude, né, de rotação externa aqui para o quadril, então acredito que possa vir, não sei se a lesionar, mas pode ser que a pessoa venha a sentir um certo desconforto, né? Não, a gente vai acabar passando um pouco do nível de amplitude do quadril ali, né? Passando da linha do joelho um pouco muito para fora. Tem pessoas que têm um pouco de amplitude, né? Um pouco mais de amplitude, tem pessoas que têm menos, mas não é indicado que você, né, dessa posição, você vai passar muito, fazer uma rotação externa muito para fora. Geralmente, o nosso corpo não suporta, né, muito esse ângulo de rotação externa. Acredito que não. Se tiver errado, você pode até me corrigir. Essa é uma informação bacana. Não, tudo depende. É isso que eu falei, né? Vai depender se o cara tem pessoas que são sinistras, então, os caras conseguem botar o quadril errado, fazer uma rotação externa. Pega uma contorcionista que entra na mala. Vai depender muito, né, da sua amplitude, da amplitude que você tem nesse movimento. Então, nunca passar, né, muito do limite, foi o que eu falei. Mas tem que se conhecer e nunca passar muito do limite, sempre aumentar. Isso, lá, ó. Você pode ir aumentando aos poucos. Boa aqui. Porque nunca também, tipo, aumentar a sua capacidade de amplitude articular nunca é demais, né? Você não pode extrapolar. Como você falou, extrapola demais, mas ó, aqui está passando um pouco, fazendo rotação externa um pouco. E se você não sentir muito desconforto, de repente não há problema nenhum, né? Mas aí, né, já cai outras questões, né? De cápsula articular, essas coisas. Então, os 7 cabeças aí que vai dar análise tática e técnica da hora ali, do exame de imagem, essas coisas, para saber como é que tá mesmo. Porque a gente nunca vai saber se está fazendo muito mal ou se não está fazendo mal. Mas se não sente dor, de repente o primeiro sinônimo é a dor, né? Oi? O primeiro sinônimo é a dor. É a dor. Limitação. Sentiu a dor. Legal. Vamos lá que né, o tempo está passando e, como eu falei, o tempo vai ficar curto. A gente não precisa falar de força, de equilíbrio. Vamos lá. Outra capacidade física importante é a força. Tá? Então, geralmente a galera, porra, velho, eu tenho que treinar, desculpa o palavrão, tem que treinar movimentos específicos do jiu-jitsu, ou do surf, ou do judô. E muitas vezes, o treinamento de força, né, envolve movimentos de padrões simples, né? Que a gente faz no jiu-jitsu, que é o empurrar na horizontal, empurrar na vertical, né? É o puxar na vertical, puxar na horizontal, às vezes puxar na diagonal, empurrar na diagonal. Então, movimentos que a gente faz normal, supino, flexão, né, agachamento. E aí vai, né, a dica de, às vezes, treinar com a sobrecarga, né? Treinar com o peso do próprio corpo, né? Para fazer esses movimentos. Porque tem pessoas que não têm acesso à academia, que querem treinar a força, né, em casa. Então, vamos usar algumas estratégias assim. Eu separei aqui membros superiores, membros inferiores, tá? E abdômen, treino de força. Membros superiores, a gente vai fazer um exercício de empurrar, né? E eu separei o mais simples de todos, que é a flexão de braço, tá? Eu gosto de fazer a flexão de braço, né, específica para o jiu-jitsu, sempre um pouco mais fechada. Ah, por que mais fechada? Porque geralmente você não empurra a pessoa muito aberta, né? Geralmente quando o cara está passando a guarda, você fecha o braço aqui e empurra, né? Difícil você alcançar, a não ser que seja esse cara aí, né, de 160, passa o cara largando, você consegue empurrar sim, né? Mas geralmente, né, você fecha a mão aqui e empurra o ombro, o pescoço do cara, né? Então, qual é o movimento ideal, né?
tem pessoas que não conseguem fazer com amplitude, uma flexão de amplitude muito fechada, com o braço muito fechado. Então, a gente vai fazer uma flexão mais ou menos na linha do ombro, um pouco mais fechada. E aí, para não ficar uma flexão simples, como que você deve fazer flexão? Pô, depende, né? Aí cada um tem que identificar o nível de força que tem, né? Ou como consegue fazer. Minha dica é fazer a flexão com o braço mais fechado, para facilitar, né, esse contato na hora de empurrar, né? Você identificar essa direção de empurrar. E eu geralmente gosto de fazer um protocolo em casa de tempo de execução igual ao tempo de descanso. E aí eu faço entre 4 a 6 séries. Como que é? O mesmo tempo de execução é o tempo de descanso. E aí eu coloco o reloginho aqui na frente, celular, pam, play. Tá rolando o tempo. E aqui eu estou fazendo flexão. Geralmente eu gosto de fazer cadência descendo com 4 segundos e subindo com 1. Né? Desço 1, 2, 3, 4, subo com 1. Porque aí no final eu faço as contas e sei que a cada 5 segundos eu fiz uma flexão. E que aí eu sei pelo menos a quantidade, né? O número de flexões que eu fiz em cada série. Então é uma tática que eu utilizo. Soltei o tempo, desci. Então comecei a fazer. Fiz 3 minutos de flexão, descanso 3 minutos. Primeira série. Aí soltei a segunda. Eu geralmente é para ir até o máximo. Geralmente eu faço 2 minutos e 40 na primeira, na segunda eu já vou para 1 minuto e 40, 1 minuto, 2 minutos. É sempre até exaustão? Até exaustão. Até Então, exaustão. eu vou fazer até exaustão, o tempo que eu levei para exaustão é a recuperação, e assim eu vou sucessivamente até 6 séries. Até as 6 séries. Geralmente eu começo com 4 e vou até 6. Assim, geralmente eu começo com 4, se eu tiver pouco... Iniciante eu indico até 3, viu? Porque esse protocolo aí é inofensivo, mas no outro dia você vai sentir, 2 dias depois, então... Então, eu indico começar com 3, ir para 4, ir para 5. Avançado pode chegar até 7. Eu indico 6 é o máximo ali do cara. Vai ficar bem para caramba. Então, a flexão, braço um pouquinho mais fechado, desce com 4 segundos, sobe com 1. Perfeito. Bem simples, né? Um protocolo que acaba você tendo que se policiando ali a quantidade de flexão que você está fazendo, porque você sabe que cada flexão aí você vai durar 5 segundos para fazer, então dá para fazer um cálculo rápido, né? E é um movimento que a gente usa o tempo todo no jiu-jitsu, que é o movimento de empurrar. É simples, é eficiente, né? E resolve aí na hora de segurar os grandão aí na passagem de guarda. Então, é válido. Legal. Outro movimento, né? E que vai fazendo aí, e eu vou adiantando para a gente não ficar. Pode ir treinando, professor. Movimento também de puxar, né? A gente fez um de empurrar, e agora a gente vai fazer um de puxar, né? Para abordar, né? Membro superior quase completo, porque tem uma amplitude de movimento muito grande, já falei, né? Empurrar na vertical, empurrar na diagonal. O movimento de puxar é bem simples, tá? A gente pode fazer com uso de, se você tiver um gancho de rede, alguma coisa em casa, você pode prender, né? Na rede que eu vou prender, não sei se vai dar para ver daí, mas eu vou prender aqui, ó, na rede daqui de casa, né? Vou fazer um movimento simples de puxar aqui, ó, deitado, tá? Eu vou tirar o quadro do chão e puxar. Ah, não tenho um ponto de rede, não tenho nada para treinar puxada em casa. Não tem problema, velho. Você vai fazer uma remada curvada simples, tá? Que é... E aí, ó, vai a dica. A gente pode puxar de 4 apoios, aí quem tiver balde é em pé mesmo aqui, posição aqui, flexão de quadril, né? Tronco quase na horizontal aqui. E a gente vai fazer um movimento de remada, de puxar aqui, ó, bem simples. Um balde, um peso, alguma outra coisa. Aí agora, mais específico ainda para o jiu-jitsu, né? É o puxar tendo que se equilibrar. E é o que eu gosto de fazer muito, que é a remada, né? Na prancha. Que acontece muitas vezes, você está tendo que fazer um movimento e está fazendo força aqui. Então, eu gosto de fazer a prancha alta, né, com o cotovelo estendido, com a mão guardando no tatame, e daqui, peso leve. Então, dá para você fazer esse exercício aí com um saco de 2 kg de feijão em casa, tá?
Então, é prancha alta aqui, tendo que estabilizar o abdômen, ó, remando. Remando. Né? Que é o fundamento que a gente usa às vezes no jiu-jitsu. Tendo que puxar, tendo que ter equilíbrio ao mesmo tempo, tendo que fazer força no abdômen, né? Então, é um exercício que eu uso muito para remada aí, né? Maravilha. Léo, nós temos duas perguntas aqui. O Kuroy perguntou novamente. Ele pergunta aqui na primeira, né? É por que não usar a flexão diamante naquela parte que você estava explicando, né? O movimento de empurrar e o seu protocolo. E também se essa puxada, né? Esse movimento de puxar, ele pode ser substituído por barra fixa. Então, aí, vamos lá. A questão do diamante, eu falei no começo, né? Minha dicção não é muito boa, então pode ter ficado embolado. Eu falei que poderia ser feito com a flexão bem fechada. Só que, como é mais específico para o jiu-jitsu, né? Primeiro, tem pessoas que não vão conseguir empurrar com o braço muito fechado, né? E acaba tendo uma pressão um pouco da glomerular para fora aqui, né? Externa, tem pessoas que não têm mesmo apoio para fazer flexão assim. Eu mesmo, depois de muito tempo fazendo flexão, que eu consegui fazer fechadinho aqui. Então, já é um nível um pouco mais pesado. Mas não é que pode fazer, pode. E outra coisa, geralmente, quando você vai empurrar um adversário, pouco provável que você empurre com as duas mãos juntas. É muito difícil, a não ser que, né, você vai empurrar algum ponto muito específico ali. Né? Você distribuindo, né, sua força ali no cara, acho que vai ficar mais eficiente. A depender do local, às vezes você vai juntar mesmo. Então, como ele falou, pode ou não pode? Pode, né? Se você achar que é específico, porra, eu tô tendo que empurrar o cara toda vez ali naquele meu, botar as duas mãos no ombro e empurrar. Porra, a flexão diamante é perfeita, já que você está tendo que empurrar sempre fechada. Eu geralmente gosto de empurrar com a base um pouco mais aberta, assim, pegar no cotovelo, no ombro, às vezes no pescoço, no tronco. Então, usar uma base um pouco mais aberta, mas pode ser feito com a diamante também, não tem problema. E a questão da barra fixa, foi como eu falei, né? São várias amplitudes de movimento. Você, às vezes, puxa na horizontal, às vezes você puxa na vertical. A barra fixa é específica para puxar na vertical. No jiu-jitsu, a gente usa mais a horizontal. Mais a horizontal e a diagonal, né? Poucas vezes a gente está no movimento aqui, tendo que puxar o cara. Geralmente, a gente está empurrando dessa posição, né? Poucas vezes a gente está na horizontal tendo que puxar na vertical. Então, é legal treinar barra? Né? É específico também, tem horas que a gente precisa, mas a gente não usa tanto essa puxada na vertical no jiu-jitsu, assim. Então, é válido, e barra é um movimento, né, que é completo, você treina em qualquer lugar, e não trabalha só o braço, né, não é só o movimento de puxada, né, aí vai abdômen, vai glúteo, é muita articulação e músculo envolvido na barra. É válido treinar, pode ser, mas não substitui essa puxada, não. Uma é puxada na horizontal, a outra é puxada na vertical. As duas são remadas, só que, né, são especificidades diferentes. Né? Se tratando aí de, às vezes, pega o mesmo grupamento muscular, tal, tem sim, alguns diferentes, mas a ênfase é diferente, né? O empurrar na vertical, empurrar na horizontal é diferente e puxar da mesma forma. Então, não substitui, né? Então, se complementam, mas um substitui o outro. É importante se treinar até pelas ações do músculo, pelo que eu me lembro, quando você tem esse puxar na vertical, tem mais ação do latíssimo, né, do dorso, e quando você faz a puxada ou a remada, né, na horizontal, você tem a maior ativação de romboides, essa musculatura escapular. César. Não, mas aí é bom, porque as outras pessoas vão... Sim, é isso mesmo. Mas que é transferível, para os dois. Exato. Sim, são movimentos parecidos, né? Mas cada um tem especificidade diferente, ativam um pouco mais o músculo do que o outro, então não são movimentos que podem ser substituídos, eles se complementam, mas devem ser trabalhados ambos. Vamos lá. Continuando aí, porque a gente já está no nosso tempo. Força para membros inferiores, né? Vamos, de novo, mais uma abordagem bem simples, movimentos que a gente pode fazer em casa. Agachamento. Tá? Acho interessantíssimo o agachamento. Pô, Léo, mas agachamento em casa, não tem o peso. Velho, é interessantíssimo salto com agachamento, tá? Então, o que acontece? Você não tem uma sobrecarga em casa, mas você está precisando fazer uma sobrecarga para membro inferior. Velho, salto com agachamento. Ah, é específico para o jiu-jitsu? É, porque você acaba
tendo um certo desequilíbrio no salto, trabalha a explosão, trabalha a potência, tá? E você pode trabalhar o salto com base split, né? Que é caindo como se fosse fazendo a fundo, que eu gosto de usar muito, que fica muito específico para o jiu-jitsu, né? Totalmente específico. Então, vou fazer uma repetição de salto, não sei se vai dar para ver exatamente o salto, mas vai dar para ver minha perna aí, né? Que é o salto com agachamento caindo com a base split, que é a nossa base de luta aqui mesmo, né? Que a gente tem muito de lutar assim, né? Com a base assim. Então, é o salto trocando de base, caindo com a base split. Aqui. Tá? Tentando fazer uma posição de luta. E aí eu tenho certeza, velho, que você vai estar trabalhando força, estabilidade, quadril, abdômen. E não precisa de muitas séries para chegar à fadiga. E se o cara fizer 10 de cada lado aí, eu tenho certeza que tá legal. 4 séries, 5 séries. Então, é específico para o jiu-jitsu. Você está trabalhando força aí, bastante quadríceps, glúteo. Entendeu? Então, é um exercício bem dinâmico, totalmente específico e de força. Leozinho, Fala aqui. Eu desço o mais próximo do chão possível? Depende. Então, o interessante é você buscar amplitudes, né, sempre maiores. Se você consegue descer, é pouco provável que a pessoa consiga segurar em cima muito, né? Pela questão da gravidade, pela questão do peso do corpo. Então, se você tiver amplitude, conseguir descer até o chão, pode tocar o joelho no chão, né? Não tem problema. Pode descer aí, trabalhar essa amplitude total. Beleza? A gente fez essa parte mais em agachamento, pode ser sem base split, né? Só o salto com agachamento mesmo mais simples. Tá? Que é específico também, mas eu acho que esse salto aí, caindo na base split, né, do afundo, é muito mais específico para o jiu-jitsu, eu uso muito. Parte de posterior, né? Essa é a parte anterior. A parte de posterior, para trabalhar em casa, sem sobrepeso, né? A gente não consegue trabalhar muito stiff, porque precisa de um sobrepeso, a gente não consegue trabalhar o deadlift, o terra. Então, eu gosto muito de trabalhar elevação pélvica, né? Um movimento que eu utilizo bastante com os alunos, que é simples elevação de quadril. E aí, para dar uma ênfase maior na cadeia posterior, o que é que eu faço? Para ativar, eu coloco o calcanhar. Eu vou de calcanhar no tatame ou no chão, e aí faço a elevação de quadril, né? Geralmente 10, 15, 20 repetições sem tocar o glúteo no chão. Mas esse movimento ainda é pouco para ativar, né? Geralmente quem é bem treinado já não consegue ativar tanto. Então, o que é que eu faço? Eu transfiro todo o peso para uma perna só, né? E aí já vai ficar uma ativação bem mais potente aí. Quem for fazer vai sentir, né? Tirar o peso das duas pernas, colocar uma, fazer unilateral. Então, é um trabalho que eu faço bastante de posterior. Aí faço 20 de cada perna, 4, 5 séries, dependendo do tempo, né? Então, faço umas duas para ativar, depois faço com uma perna só, 20 de uma perna, 20 de outra, tá? Elevação de quadril, quanto maior amplitude você conseguir fazer, melhor, sem tocar glúteo no chão, varia nas duas pernas. Trabalho de posterior. Fala aqui. Uma dúvida, como eu trabalho a respiração nesse movimento? Geralmente, eu gosto de trabalhar no momento de maior força, expirar, né? Um momento que muitas vezes eu vou precisar contrair, né, alguns músculos, então eu gosto de fazer a expiração, de soltar o ar quando eu elevo o quadril, nesse caso, né? Que o movimento é de extensão, né? Elevação pélvica, então ativação posterior, elevo o quadril, solto o ar. Geralmente, tem correntes que fazem o contrário, né? Que na hora da força puxa. Eu sigo pela corrente dos atletas e dos estudiosos que soltam o ar na hora de fazer a força. Então, na elevação, soltou o ar. Então, vamos lá. Fizemos membros superiores, membros inferiores, anterior e posterior. Vamos para a parte do abdômen. Bem simples, abdominal. Esse é totalmente específico, né? É a fuga de quadril para um lado, para o outro, subindo com o abdominal.
né? Então, movimento extremamente jiu-jitsu, né? Uso o tempo todo, fuga de quadril para um lado, fuga de quadril para o outro, geralmente eu faço com o peso no chão, fuga de quadril para o outro, parei no meio, subi com peso para empurrar o caboclo. Voltei. Fuga de quadril para um lado, se tiver um peso, volto, base no mesmo lugar, fuga de quadril para o outro, voltei, subi, empurrei, tá? Então, a ideia aí é trabalhar a parte abdominal, né? A parte anterior do core aí. Então, um movimento específico para o abdômen, né? Isso aí. Para a parte posterior, né, do core, a parte do abdômen, e aí vai primeiro, já entra naquele princípio do Superman e tal, que trabalha, além de trabalhar agora força, mobilidade da escápula, vai trabalhar também essa parte dos paravertebrados, né, os músculos que sustentam aí a extensão da coluna. Então, Superman, movimento tranquilo, você, braço estendido, perna estendida, você vai fazer uma extensão da parte torácica e cervical e vai fazer uma extensão aqui do joelho, tirando, não sei se dá para ver, mas você tira o joelho do chão, né? Chama isso de Superman. E aí, geralmente, a gente faz relaxa o corpo, estende. Relaxa, estende. E aí, a gente geralmente faz isso aí com, dependendo, o cara que é mais treinado já pode fazer com mais peso, já pega uma carga de 2, 3, 4, 5 quilos de cada braço, e aí dá para fazer. E aí dá para fazer esse movimento aqui, a gente chama em Y, dá para fazer ele em T, né, que já trabalha um pouco aí também de força, ombro, escápula, né, faz em T, pode fazer aqui também em E. E aí trabalha todos os ângulos aqui da escápula, trabalha também os músculos paravertebrados. Então, é um movimento aí de cadeia posterior aí, quase completo aí, né, para fortalecer essa parte do corpo. Então, agora vamos passar para a parte, né, saindo da parte do abdômen e fechando nessa parte de força. Tem uma pincelada aí em movimentos de membro superior para força, membro inferior, abdômen. Equilíbrio, né? Eu gosto muito de fazer salto com retorno unipodal. É um exercício que eu acho muito, né, muito tranquilo e que dá para qualquer um fazer, né? Que é, muitas vezes eu salto de um lugar, de um batente, ou de um lugar mais alto, ou às vezes mesmo que só salto, cai numa perna, né? Você acaba trabalhando a procepção do joelho, trabalha a força de membros inferiores e acaba trabalhando equilíbrio e sua percepção de equilíbrio e esforço ao retornar, né? Então, eu gosto de fazer muito isso aqui de equilíbrio só, trocar de uma perna para outra. Só isso aqui, ó. Treino de equilíbrio que acaba se tornando um treino de força, né? Ah, é específico no jiu-jitsu? Depende, né? Se você for tomar um empurrão, muitas vezes você vai ficar de uma perna só, você vai ter que ter esse equilíbrio. Quando o cara cata uma perna sua, você precisa se equilibrar de uma perna só. Então, a ideia é você pegar essa noção de equilíbrio e desequilíbrio. O ideal, né, é você fazer esse treino com um parceiro, né? Um cara para te empurrar, para fazer o desequilíbrio. Mas se você está sozinho, é só troca livre podal, de um pé para o outro, trabalhando equilíbrio, estabilidade de quadril, de joelho, tendo a noção corporal, né? Então... Ô, Léo. Oi. A questão da postura da coluna nessa posição, ela não pode ficar muito curvada para frente, não, né? É interessante que você não fique muito em pé, mas também não fique muito com o quadril flexionado e o tronco muito flexionado para frente, né? Coluna flexionada, porque não é muito interessante nessa tanta flexão. Então, é uma semiflexão de quadril, uma semiflexão de coluna também ali, do tronco, beleza? Mas essa é a ideia mesmo, como vocês estavam fazendo, saltar de um pé para o outro, sentir o equilíbrio do corpo, sentir o quanto de força que você precisa fazer, né, no quadril, no joelho, para manter seu corpo equilibrado ali de uma perna. Porque muita gente toma desequilíbrio de uma perna e não sabe como que agir, como vai agir na hora, né? Para onde tem que tombar o corpo, para onde é que vai cair. E aí, se você tiver um parceiro para fazer isso com você, para te balançar, é mais interessante ainda.
beleza? Então, sai outro exercício de equilíbrio que eu acho bem interessante é salta corda. Léo, Oi. deixa eu só dar uma contribuição que me veio à cabeça em relação ao equilíbrio recuperado, né? Ou tem uma força externa. Se de repente a gente lançar uma bola na parede para pegar de volta, Perfeito. você faz o salto, joga a bola, né? Pá, e arremessa e pega ela de novo. Perfeito, perfeito, porque já muda o que a gente precisa também, né? No sentido da atenção, de estar tendo que ter equilíbrio e ter atenção em outra coisa. Né? O próprio arremessar, né? Você vai ter que fazer todo o controle de corpo, arremessar e saltando ao mesmo tempo, né? Você salta, arremessa, pum, e pega de novo. Isso aí. Sinistro, sinistro, sinistro. O cara vai ficar em tempo de reação em dias. Não, perfeito. Esse é o específico do específico, esse aí. Esse ficou massa, boa. Massa, é isso aí. Então, esse salto é um salto contra o estímulo, com a bola, ou às vezes segurando a bola, jogando a bola de uma mão para outra, né? Tudo isso aí, né? É bem bastante específico. E aí, saindo do equilíbrio, indo para a última parte, né? De repente, a que mais falta na galera, a mais importante, que eu acho que também vai ser bem rapidinho, é a parte do cardiorrespiratório, a parte do gás, né? Do jiu-jitsu. E aí, geralmente tem gente que faz cardio de corrida, tem gente que faz em remo quando tem academia. Se tratando de jiu-jitsu, eu gosto de fazer algo específico, né? Então, eu uso geralmente 2 exercícios para fazer os meus hits, né? Aí, hit é uma sigla, né, para treino intervalado de alta intensidade, né? Às vezes eu uso o hit, às vezes eu uso o sit, né? A diferença aí de intensidade, de tempo de duração de um para o outro. Mas, enfim, os exercícios que eu uso são os mais simples, que é o sprawl, né, que é o exercício que a gente usa de defesa para queda, né, que é esse aqui, quando o cara vem alcançar nosso joelho para dar uma queda, uma double leg, uma single leg, a gente defende com a mão e desce bastante o quadril para não deixar o cara catar as pernas e volta na base. Então, gosto de fazer esse movimento para trabalhar meu cardiorrespiratório e gosto de fazer o mais dinâmico, né, que é a queda com um triângulo para o lado, triângulo para o outro, faço a levantada técnica e desço no sprawl. Imagino que eu estou numa luta, né? De repente o cara me deu uma queda, veio para a guarda, já consegui puxar ele para a guarda, encaixei um triângulo. Tentei do lado, bati do outro, o cara conseguiu sair, eu levantei, só que o cara está muito em cima. Ele viu que eu levantei sem base, ele vai me dar uma bananada, eu já sprawl. Levanto, simula a queda, triângulo, triângulo, levanto rápido, sprawl, queda, triângulo, triângulo, levanto rápido, sprawl. Então, acho que mais dinâmico e específico, né, para uma trocação de jiu-jitsu não existe. Simula essa sessão de combate aí, e aí vou administrando o tempo. E é isso que eu queria chegar aí, né? Cardio, velho. Como tudo, cada um tem um nível, né? Uma capacidade cardiorrespiratória diferente. Então, geralmente é você começar a identificar o quanto de tempo que você consegue fazer de esforço para descanso. Eu começo a praticar meus exercícios, né? Quando eu faço HIIT, faço 10 séries de sprawl. A da morte, que a gente chama, né? É 1 minuto por 1 minuto. 1 minuto fazendo para 1 minuto descansando. Entre 4 a 6 séries. Depois vocês podem testar aí para vocês verem. Como é 1 minuto? 1 minuto dando o seu máximo. E geralmente é bom você contar, porque vai ter dias que você vai fazer 40 na primeira, 36 na segunda, 37 20 na terceira, 10 na quarta. E aí, quando você for melhorando, você vai sentindo que esses números vão começando a ficar 40 na primeira, 38 na segunda, 36 na terceira, ou seja, sua capacidade cardiorrespiratória está começando a melhorar. Então, você consegue mensurar isso, começa a identificar que é uma melhora. Então, eu gosto de usar muito esse ritmo de 1 por 1 de sprawl, 1 minuto fazendo, 1 minuto descansando, contando a quantidade de sprawl que eu estou fazendo, que me ajuda a me concentrar na contagem, a estar concentrado na respiração, né? E saber como é que eu estou evoluindo de uma para outra, se eu estou perdendo muito de uma para outra, se eu estou conseguindo manter. Então, eu utilizo bastante esse ritmo de 1 por 1.
tem dias que eu só consigo fazer 4, tem dias que eu consigo chegar no 6, né? Vai depender muito de como eu estou no dia. Se eu não tiver muito tempo, 10 minutos de uma sessão de treino para tirar para fazer cardio, eu faço os meus 30, né? Tipo, 10 segundos fazendo, 20 descansando. Às vezes eu faço 15 por 15, às vezes eu faço 20 por 10. Mas, tipo, o que é que eu indico? Porra, primeiro eu começo fazendo, tipo, um terço de estímulo por 2 terços de recuperação. Começa fazendo aí 10 segundos de sprawl por 20 de descanso. Sei lá, 10 séries, 15 séries. Vi que melhorei, aumentei de 15 para 15. Vi que melhorei, aumentei. Faço 20 segundos fazendo e 10 descansando. Ah, eu estou conseguindo fazer 10 séries, 15 séries desse exercício. Já aumento, já vou ali para aquele 20 segundos fazendo e 40, já aumenta o tempo para 1 minuto, depois 30 por 30, depois 40 segundos por 20, tá? Então, é isso, você vai começando a aumentar seu volume de treino, diminuir o tempo de descanso, né? E você vai conseguindo identificar também a melhora através do tempo, né? De 1 por 1, a gente mensura a melhora através da quantidade, né? Vai sentindo que está melhorando porque estou conseguindo fazer mais sprawl, estou conseguindo fazer mais quantidades iguais, 40, 30, 32. E essa questão do HIIT por tempo é interessante, que você vai conseguindo mensurar. Pô, antigamente eu conseguia fazer 10 HIIT de sprawl de 30 por 30, hoje eu estou conseguindo fazer de 40 por 20, entendeu? Então, para quem treina sozinho, para quem não tem técnico para fazer cálculo e tal, é interessante a gente ter essa noção, essa percepção de esforço e saber, né, quanto que a gente está fazendo de tempo de recuperação, de esforço ali, para ter uma noção de como é que a gente está, porque isso aí conta muito no rolo, né? Você rola ali na academia, depois de 3 minutos você tem que fazer outro. Então é bem parecido ali com as capacidades específicas cardiorrespiratórias do jiu-jitsu. Então é isso, galera. Percorri aí, né? Fala aqui. Não, foi eu. Igor levantou a mão. Fala, Igão. Gostaria de fazer uma pergunta. Leozito, só para finalizar, uma dúvida. Vamos supor que uma pessoa esteja em um local que ela não consiga treinar jiu-jitsu nem musculação. E a minha dúvida seria, porque também depende, mas é melhor fazer o treino, tipo, juntar todo e fazer mobilidade, força e equilíbrio de diferentes grupos musculares durante a semana, ou destrinchar, um exemplo, mobilidade em um dia, força em outro dia, equilíbrio no outro dia, tendo em vista que essa pessoa não está tendo condições nem de fazer musculação e nem de estar treinando jiu-jitsu, mas quer melhorar o condicionamento. Entendi. Massa. Velho, é interessante, né? Se você conseguir, como eu falei, se você conseguir fazer um treino só de força, um treino só de mobilidade, né? Tiver esse tempo, é interessante, né? Você falou em periodizar, em fazer um dia força, outro dia mobilidade, também é interessante, né? Depende muito do objetivo do cara, quanto de tempo que ele tem para se preparar, né? Tipo, o cara não faz jiu-jitsu, ele tá só ali, né? Um lifestyle, ele quer se preparar, né? Porque a ideia aqui é preparação para jiu-jitsu, mas pô, o cara quer tá bem preparado fisicamente. E aí é interessante, né? Tem gente que faz esse esquema aí, faz yoga, tal, depois faz uma sessão de alongamento no dia vai só na academia ali, puxa peso. É interessante, a estratégia é interessante que a gente entra naquela linha ali, naquela discussão do esforço e recuperação, né? O cara acaba fazendo uma periodização e seu descanso ativo, seu descanso ele está fazendo de uma forma ativa, ele tá fazendo um yoga, está fazendo uma, sei lá, um spa, uma massagem, ou tá, né, trabalhando alguma outra função ali, um treino neuromuscular, alguma coisa do tipo. Mas é interessante o cara fazer um planejamento assim distinto, de fazer um dia uma coisa, outro dia outra. É válido sim. Então é isso, galera. Agradecer a todo mundo aí, a paciência, a audiência, a galera que ficou aí, alguns entraram e saíram. Bacana, né, galera que tirou um tempinho aí, né, para ouvir aí o que eu tinha para dizer, né, um pouco da minha experiência quanto professor, né, quanto pesquisador do grupo de pesquisa aí da galera do GEPAN, que é muito de conteúdo que eu peguei de jiu-jitsu foi através de estudos de artigos aí, que a galera passa bastante. E, mais uma vez, agradecer o convite aí, pro Kiki, ao Mário, a galera do GEPAN aí. É isso aí.
Foi bacana, obrigado. Tamo Foi tempo pra caramba aí, não foi? Ó, vai dar 10 horas já, foi. É, A hora e tá. 10 horas. Não, foi massa compartilhar conhecimento com vocês e, né, e adquirir também, que eu passo uma visão legal, que eu fazia muito esse treinamento do surf, né, de estar equilibrado e estar fazendo estímulo com o braço, né, treinamento específico para o surf, né, e jiu-jitsu também, a questão dinâmica. Então, uma Só mais um de parêntese, que aqui o João Rosário, ele colocou mais uma pergunta. É bem objetiva. Ele colocou aqui, nessa linha de pesquisa do Igor, de pergunta do Igor, quem não está treinando jiu-jitsu, fazer os drills é interessante? Fazendo o quê? Ele colocou aqui, né, no caso, uma pessoa que não está praticando jiu-jitsu, seria interessante ela fazer esses drills que você passou, né, no caso, essas sequências de atividades, mesmo não praticando a modalidade? Sim, é interessante. Eu acho que é interessante. Eu sempre brinco com meus alunos que treinar queda e treinar rolamento é para a vida, né? Você cai, né, velho? Você cai, você tem que dar um rolamento, às vezes você tem que. A levantada técnica, tem uma aluna minha, né, que ela é idosa, tem 60 e poucos anos, assim, ela estava com quadro de queda, né, do personal para ela estava com quadro de quedas. E aí eu tive que ensinar o que para ela? Levantada técnica do jiu-jitsu. Hoje em dia, que ela não conseguia se levantar. Salva. Ô, Léo, difícil, fala que eu ensinei para minha esposa por causa da gestação, para conseguir levantar de forma equilibrada do chão, cara. É a melhor forma. Melhor forma. Mais segura. Esses para o jiu-jitsu, mas tem muitos exercícios que a gente tira do jiu-jitsu para a vida. E a funcionalidade, né, ali, ou não, né, é só um fato. Se você gosta de fazer sprawl, mesmo que você não faça jiu-jitsu, é legal. Pô, eu não gosto de... Eu não sou atleta de corrida, mas eu gosto de correr. Pô, faço um ritmo de corrida. Né? Então, o movimento ali, que a ideia, né, é trabalhar a capacidade cardiorrespiratória. Então, você está trabalhando a capacidade cardiorrespiratória. Porra, é muito específico do jiu-jitsu, massa. Para o lutador de jiu-jitsu é o prime. Mas para quem não faz jiu-jitsu, velho, vai estar trabalhando a sua cardiorrespiratória também. Então, não Maravilha. Tem contraindicação, não. Pode sim. Bom, é isso aí, pessoal. Encerrando, né, a nossa atividade, eu gostaria de agradecer aqui, em nome, né, do Grupo de Ensino, Pesquisa e Extensão, o GEPAN, a presença, né, à disposição do Leonardo, que veio aqui de forma gratuita, né, trazer o seu conhecimento, sua experiência, que ele tem já especificamente no jiu-jitsu, nessa parte, né, do treinamento. E agradecer também a paciência de todos que ficaram aqui até o final, excedemos um pouco o horário, mas pela característica, né, do conteúdo e pelo envolvimento, a coisa foi se desenrolando. E agradecer a vocês também. E também gostaria de ter um lembrete, né, da nossa programação do dia de amanhã, que começa às 18 horas, que nós vamos ter o workshop, né, Capoeira Angola, Movimento e Música. Às 19h30 vamos ter a mesa temática 2, com o título Pedagogia das Lutas. E às 20h30 nós vamos ter a mesa de encerramento, né, Mulheres nas Lutas. Então, para todos que estão presentes aqui, se possível, espero que possam participar amanhã das nossas atividades. Então é isso aí. Vamos encerrar aqui e boa noite a todos. Até amanhã. Ih, valeu, Leozinho. Obrigado. Valeu. Valeu, Léo. Valeu. Nossa, Léo, você atualizou total minha rotina de treino, Léo. Caralho, foi massa, velho. Tá gravando, bicho. Ao invés de ficar procurando no YouTube, cara, trazer o Léo para dar um workshop para nós, né, velho? Já foi, tá? É nóis, galera. Atualizou geral. Obrigadão, Léo. Foi muito massa, irmão. Tudo foi muito legal, cara. Obrigado mesmo. Eu agradeço, Kiki. Valeu, meu brother. Eu vou ficar aqui para poder... Ó, eu vou nessa também, gente. Ó, fui, abração. Valeu. Prazer aí, imenso. Deixa a galera ir saindo. Tem que encerrar a gravação, cara. Eu ia falar para você. Então, voltei por causa disso. Esqueci de encerrar. Eu que abri a sala.